O 13º tema é preparando os EUA, né, os Estados Unidos, para o confronto. Olha lá, Prozac e armas não deveriam frequentar o mesmo ambiente. Durante 10 anos ou mais eu fui atrás dos psicólogos para conseguir um remédio que era lítio que eu pedia, mas não que eu tivesse distúrbio polar, mas é que eu queria estreitar as distâncias entre os instantes. Produzir artificialmente uma centralização para, como eu disse, escalar as vozes. Não tinha ninguém falando comigo, escalar as vozes era... Um dia eu falei com a senhora, ela falou que as vozes ficavam falando na cabeça dela. A minha cabeça não fala voz nenhuma, só eu. Como diria a Dona Irã, eu comigo mesmo. Então, ela falou que tinha as vozes que ficavam falando na cabeça dela. No meu caso, eram as vozes das pessoas em volta, das pessoas faladoras que ficavam buzinando no ouvido da gente. Eu queria parar de prestar atenção nele. Muitos anos depois, mais de 10 anos, conforme eu disse, um médico, clínico geral, que também era cardiologista, passou um derivado Prozac, o Fluoxetine. E eu tomei durante uns 2 anos, foi maravilhoso. Mas como disse meu filho, eu fiquei igual um pastelzinho, quer dizer, aéreo. Mas era o que eu queria realmente, porque eu estava num processo muito intenso de criação. O efeito foi maravilhoso, mas quando eu decidi parar, que já não precisava, parei. E sobreveio uma ira horrível, para lá terrível, muito, muito intensa mesmo, uma fúria extraordinária. Bom, aí eu raciocinei sobre o fato de que a chamada pílula da felicidade, o Prozac, vem sendo administrada aos montes nos Estados Unidos. Eles tomam Prozac para tudo para nada. Então, eu fiquei imaginando o que aconteceria quando o Prozac parasse de ser tomado nos Estados Unidos. E eu não tenho arma, só peguei em arma um revólver uma vez na vida. Então, consequentemente, para não falar tanto consequentemente, portanto, eu graças a Deus, graças ao céu, não tenho esse vínculo. Mas fiquei imaginando o que aconteceria nos Estados Unidos, onde existe o Prozac, onde o Prozac é dado, eu acho que a quase todos, inclusive as crianças, e o que aconteceria quando ele, porventura, parasse de ser usado por uns e outros, ou necessariamente por todos, num ambiente que tem dezenas de milhões de armas, nem sei quantas são, seria preciso avaliar. E eu fiquei raciocinando que está nesse livro aqui, ó, Fareed Zakaria, O Mundo Pós-Americano, Companhia das Letras, o original de 2008, esse rapaz é indo-americano, São Paulo, Companhia das Letras, 2008 também. É esse rapaz aqui, ó. Você pode pegar na internet. Fareed Zakaria. Então ele diz na página
sobre os Estados Unidos. Sobre a difusão do poder dos Estados Unidos e outros atores. E aí, falando do crescimento dos países asiáticos e do decrescimento dos Estados Unidos. Eu não concordo absolutamente, porque antes da Inglaterra decair definitivamente, ela ascendeu novamente. E assim acontecerá com os Estados Unidos. Além de que os Estados Unidos é diferente, o fôlego dele não foi reduzido, de modo nenhum. A questão deve ter outra análise. Então ele está falando, consequentemente ele está falando que o poder e a riqueza estão se afastando dos Estados Unidos e se concentrando em outros países, inclusive Brasil. E várias ilusões aqui, espero expor isso mais adiante. Mas se os Estados Unidos, aí alguma coisa é verdadeira, se existe muito mais pessoas empobrecidas agora, depois de 2008, do que antes, se tantos foram projetados na nova miséria, se vai haver esse choque interno nos Estados Unidos como eu esperava, e imagino que vai haver uma fascistização parecida, mas distinta daquela da Alemanha. Não vai ser bom de ver, já não foi com a Alemanha, e ver isso nos Estados Unidos, que é um país super poderoso, com todas aquelas armas nucleares, não é bom. Então, se cessarem de dar o Prozac e vier as consequências na forma de ira, e as pessoas possuírem todas essas armas estocadas em casa, em outros lugares, fazendas e tudo mais, isso é preparar os Estados Unidos para o confronto quando sobrevir a pobreza. Não são boas as perspectivas diante de tal possibilidade. Então, as pessoas têm que rever o mecanismo que elas usam para levar essas deflagrações. E depois da deflagração, ao conflito, ao confronto. Porque tem um barril de pólvora, mas ele só pega fogo, só explode se você tocar fogo no cordão lá, no pavio. O fogo só caminha para detonar o barril de pólvora se houver um caminho até aquele barril. E de maneira nenhuma é o povo que se rebela. Não é, nem nunca foi em lugar nenhum. São sempre as pessoas das elites. Mormente são pessoas educadas que saem das elites e passam para o outro lado. São jovens educados, não são velhos que vão pegar em armas. Esses já estão para morrer, literalmente. São os jovens que ainda têm esperança de mudança, têm força, têm imaginação, audácia, coragem. São eles que, tendo conhecimento, migram para o lado do povo e vão fazer a revolução. A intemperança das elites e das lideranças é uma coisa absurda. É um despreparo deles para governar, deveria ser objeto de análise. E, mais uma vez, os psicólogos ficaram a reboque. Essas conjunturas não são analisadas, essas convergências. Várias flechinhas convergindo para o mesmo foco de enfrentamento.